Vamos dar início ao painel ESG Grandes Empresas. Convido para fazer parte deste painel Morgana Marca, Luciane Sartori, Viviane Costa, Isaura Morel e para mediação convido Hildengard Alguer, especialista em ESG, fundadora da Elo Education e ex-gerente de inovação na Universidade de Oxford. Boa tarde a todos. Bom, primeiro eu queria agradecer a Rita e a equipe toda que fez esse evento tão de acolhida para nós, né? Vejo umas carinhas conhecidas na plateia também, a Vanessa, da SLC, um painel feminino, né? Então eu estou muito feliz. Acho que merece um aplauso. A gente não pode deixar de discutir gênero e clima. Então, eu queria saudar e, primeiramente, dizer que vocês são uma força muito grande no nosso mercado gaúcho e brasileiro, no que vocês fazem hoje. Eu me chamo Hilden Algair, eu sou de Bento Gonçalves, então eu acredito muito que o poder das pequenas cidades é muito forte ainda nas estratégias de sustentabilidade. Uma conterrânea minha, Luciane Sartori, da Randon Corp, de Caxias, e eu discutimos isso na hora do almoço hoje, né? E é muito bom ver, Rita, a tua equipe também aqui, cases legais de Taquara, de Igrejinha, caso da Piccadilly. Eu acredito muito, muito que as grandes ações serão feitas por pessoas que se conhecem muito bem, que têm confiança e que podem se comunicar. Então, hoje, a ideia desse painel é trabalhar um pouquinho cultura, gestão e métrica, né? Eu vou começar, então, só falando um pouquinho, antes do painel, trazendo essa fala de abertura do professor e grande mestre Lincoln, né? E o Lincoln, ele fala isso, que a maior habilidade nossa, como liderança servidora, qual é? É desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Então, é trazer para o nosso público interno, para os nossos técnicos de meio ambiente, saúde e segurança, ESG nas empresas, essa perspectiva de otimismo para as mudanças climáticas. E a gente faz isso como? Mudando a narrativa. Então, eu vejo uma participação muito clara e muito grande das empresas com as áreas de marketing e comunicação, trazendo essa perspectiva otimista, que juntos a gente pode fazer diferente. Aí eu vou brincar um pouquinho, né? Um dos meus clientes é o Banco Itaú, em São Paulo, e a gente está pensando, por exemplo, e é hoje com 2 bancos aqui, né? O Sicredi e o Banrisul, né? Hoje até é o Dia Mundial, o Dia do Cooperativismo, né? No Itaú, a nossa discussão é essa. Quando não se sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, a gente usa muito a analogia da Alice no País das Maravilhas, Lewis Carroll, para entender e desafiar desafios complexos. Então, quando eu tenho um país como o Brasil, onde as 2 maiores bacias hidrográficas estão aqui do mundo, a Amazônia está aqui, e o maior potencial de biodiversidade em clima, solo, flora e fauna do mundo, e eu ainda não me reconheço como, nós temos um distanciamento muito grande entre teoria e prática. E eu vejo um papel muito forte do governo e dos instrumentos financeiros em trazer essa pauta para o dia a dia das empresas. E essa analogia da Alice, ela fala sobre isso. Se a gente não agir com intencionalidade e trazer a adicionalidade, né, nos nossos relatórios e campanhas, a coisa não vai andar. O show é delas, não é meu, então eu só vou passar a palavra. Eu queria só, aqui um pouquinho sobre mim, mas, por favor, se conectem no LinkedIn. Clientes que a gente atua. Eu queria só falar disso aqui. Muitos de vocês lembram os Objetivos do Milênio da ONU, lembra, gente? Os objetivos, esse slide, ele é para estar dessa forma um pouco nublado. Por quê?
as áreas de sustentabilidade, ESG, saúde, segurança e meio ambiente, elas eram muito compartimentadas. Com o agravamento da situação climática, que as nossas colegas vão discutir, e o escopo 3, a gente vê que o nosso trabalho ele virou interdependente. Então, eu queria que vocês pudessem sair do fórum hoje, pelo menos com um lembrete na cabeça, que é desse mapa. Que quando vocês estão resolvendo problemas complexos no campo, usando blockchain, usando tecnologia de inteligência artificial, trabalhando com questões de resíduos, todos esses assuntos são interconectados. Então, se eu tenho uma crise de refugiados na Ucrânia, de certa forma, isso também afeta o Brasil. Se eu tenho uma inflação muito grande na Argentina, né, isso diminui a produção de leite e de cereais, isso também afeta o nosso mercado interno. Então, assim, o debate hoje aqui é esse, é como cada uma dessas empresas está lidando com essas questões e como cada liderança hoje aqui vai ir para casa com um papel muito mais transformador de não dar mais respostas, mas fazer melhores perguntas. E assim começa o nosso painel. Obrigada. Eu queria primeiramente convidar a coordenadora de ESG na Piccadilly, a querida Morgana Marca. Morgana, conta um pouquinho da tua história, da Piccadilly, e o que vocês estão fazendo no escopo 3 para engajar a logística, para engajar fornecedores e clientes. Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu vou ficar aqui sentada, se as meninas não se importam, porque daí eu também não fico de costa para vocês. Primeiro eu quero agradecer aqui, principalmente pelo convite, à Rita e também ao Tiago. Agradecer a todo o público também no sábado à tarde. A gente sabe que como é corrido a semana, enfim, e ver aqui todo esse público aí e esses cases que foram apresentados, e como tu mesmo falaste aí, que é uma troca, é conexão, tem que ser transversal, né? Não podemos mais olhar apenas para o linear. Então, agradecendo principalmente aí pela oportunidade. Eu vou passar um vídeo de apresentação bem curtinho da empresa. Então, importante trazer e reforçar para vocês, hoje representando aqui a Piccadilly, que o propósito da marca é encorajar as mulheres na sua caminhada, e trabalhamos fortemente aí com essa pauta, e eu queria compartilhar um pouco então com vocês o nosso case de ESG e falar um pouquinho dessas métricas. Então, compartilhando, né, sobre como a Piccadilly vem trabalhando a sua estratégia, como ela vem trabalhando o ESG, como ela vem trabalhando hoje a pauta, o seu programa, na verdade, não é pauta, né, de sustentabilidade. Nós temos um programa e que tem um propósito bem forte, que é até 2030, consolidar a Piccadilly como a número 1 do segmento calçadista em práticas, ações em ESG, né, sendo uma das lideranças empresariais nacionais da nova economia, sustentável, circular e de baixo carbono. É um propósito bem arrojado, não é fácil, precisa ser
trabalhado, construído em conjunto. E como é que nós trabalhamos essa estratégia? Como importante falar que temos o apoio direto da nossa governança e que a estratégia de governança de ESG hoje, ela, dentro da empresa, quem trabalha essa estratégia, quem dissemina essa estratégia é a área de ESG e também o nosso comitê de inovação e sustentabilidade, através da nossa política e dos nossos compromissos, definindo as diretrizes junto à alta governança, à administração da empresa. E, a partir deste grupo que nós temos, nós trabalhamos com metas e controles, agendas bimestrais, com toda a empresa e principalmente com toda a cadeia, com os nossos stakeholders também, porque entendemos que é um trabalho em conjunto. E aí, falando de comitê, acho que é importante trazer quem é o nosso comitê, um comitê orgânico, um comitê de inovação e sustentabilidade, porque também entendemos que quando nasce um produto, nós precisamos já estar pensando em sustentabilidade. E aqui nós temos pessoas, colegas aqui de diversos setores, inclusive eu tenho duas colegas aqui, que é a Michelle com a Andressa, que estão bem aqui na minha frente, vieram apoiar hoje aqui, para que a gente possa disseminar essa cultura na empresa e para que não sejam só pequenas ações e nem algumas metas, mas que sim seja um programa e que seja contínuo, que tem que ser diário, né, dentro da cultura da empresa. A nossa política, nosso programa, a nossa política de sustentabilidade, ela foi atualizada recentemente e nós saímos de 10 objetivos na política de 2021-2022 e hoje nós temos 8 compromissos. Sendo que o primeiro dele fala como propósito da empresa, que é encorajar a mulher na sua caminhada. E destaco ali o nosso compromisso 4, que fala em mitigar as nossas... aí eu vou ter que levantar. Então, o nosso compromisso 4, ele fala em mitigar e em compensar os nossos impactos gerados pelo processo, pela nossa produção, que geramos impacto, sim, e que nós temos o compromisso de reduzir esse impacto atuando diretamente nas mudanças climáticas. E a nossa gestão de então a gestão de carbono é sim o nosso compromisso, um dos nossos compromissos, e o nosso propósito com essa gestão é até 2030 tornar todas as operações da Piccadilly de baixo carbono, que é uma meta também bem arrojada. E como chegaremos lá, né? De que forma? Monitorando, que isso acreditamos que é o mais importante, como a Hildegard falou, a questão da gente medir para saber aonde estamos e aonde nós precisamos e queremos chegar. Reduzir, também é algo importante, olhar para o impacto e não apenas para a compensação. Muitos projetos foram citados aqui, alguns ligados à gestão de resíduos, recentemente ali falado, que então a gente, no nosso processo, geramos uma quantidade bem significativa e nós reduzindo os resíduos, geramos menos impacto e reduzimos também a nossa emissão. E não podendo reduzir, então a gente parte para a parte que é importante a gente compensar essas emissões. Nós monitoramos as nossas emissões das nossas empresas, a matriz, que é a Igrejinha, e também das 2 unidades Fabris que fica em Teutônia, em Rolante, e da nossa loja em Igrejinha. E de que forma a gente monitora? Através do nosso inventário de emissões. E o que nós contabilizamos? Nós iniciamos o processo de inventariar as nossas emissões no ano de 2020, e nós contabilizamos os 3 escopos já de início, quando iniciamos, estamos no nosso 3º relatório, que foi finalizado no início de junho, foi bem recente. E importante falar ali, a Hildegard perguntou sobre o escopo 3, falando sobre o projeto de logística. O escopo 3, então, ele aborda aquelas operações que não estão na nossa gestão. Então, é bem importante nós trabalharmos junto à cadeia. E eu vou estar falando um pouquinho no próximo. Aqui trazendo para vocês um panorama das nossas emissões. Iniciamos o inventário em 2020, então tivemos um número bem expressivo. Iniciou-se a pandemia, então ali notamos que teve uma redução bem considerável. E nesse ano de 2022, o mercado retomando a sua produção, a nossa emissão ela subiu um pouco e entendemos ali que temos bastante oportunidades de trabalhar essa redução das nossas emissões. Falando um pouco, então,
como a gente vai minimizar o nosso impacto, né? Um pouco antes de compensar, através de ações. Ações importantes como a gestão de resíduos, que é a política de aterro zero. Desde o ano de 2013, nós não destinamos nenhum resíduo mais para aterro. Hoje, a nossa taxa de reciclabilidade da nossa produção é de 65%. 35% nós destinamos para tecnologia de coprocessamento. Respondendo, então, ali, a gente iniciou o nosso trabalho com, na segunda ação, ali, o engajamento com os nossos stakeholders. Nós começamos no ano de 2022 a fazer um trabalho em conjunto com os nossos parceiros, que são as transportadoras que entregam o nosso produto pronto, né? Entendemos que nós precisávamos compartilhar os nossos compromissos para que eles pudessem fazer parte dessa jornada da sustentabilidade conosco. Então, ali, nós fizemos nosso primeiro workshop para que pudesse inventariar também as emissões das transportadoras que trabalham entregando os calçados da Piccadilly. Renovação da frota também entendemos que é uma ação que ela é muito importante. Hoje a empresa ela conta apenas com 2 caminhões próprios e o restante da logística ela é toda terceirizada, ou nós temos locações de carros, né, de alguns veículos ali. E nós temos o cuidado para manter essa renovação atualizada, atual, não tendo carros muito antigos. Assim, nós conseguimos reduzir também as nossas emissões. E nosso programa de eficiência energética. No final de 2022, início de 2023, uma das nossas unidades, que é o Centro de Distribuição Igrejinha, nós instalamos energia fotovoltaica e é 100%, então, da energia consumida é derivado dessa usina de placas. Não usamos mais diretamente da rede. E aqui eu queria compartilhar, eu acho que respondo também a pergunta. Nós fomos recentemente agraciados por uma das transportadoras, que é a Patros, com uma certificação que a Patros, na verdade, ela compensou as emissões realizadas nas atividades deles para a Piccadilly, e ali, então, tornando o carbono neutro, neutralizaram ali as emissões deles, né? Isso, na nossa história, nunca tinha acontecido, e aqui a gente mostra uma evolução bem considerável ali, importante para a cadeia e para as demais empresas também parceiras, que como é que foi que eles nos escolheram, né? Eles fizeram uma avaliação entre as empresas parceiras deles e foram 4 ou 5, se eu não me engano, que aí eles premiaram com a neutralização das emissões devido às iniciativas e à evolução dessas empresas no viés da sustentabilidade e do ESG. E como é importante, né, ter parceiros que compartilham das mesmas ideias. E aí, quando não conseguimos minimizar, então a gente, dentro da nossa estratégia, né, a gente foi para buscar a compensação das nossas emissões no mercado. Importante falar que a gente tem essas 2 formas de compensação. Tem a voluntária e também tem a por compra de créditos, né? Então, falando um pouco da voluntária, a gente já há alguns anos realiza ações com a comunidade das cidades onde nós estamos inseridas, que é em Teutônia, Rolante e também em Igrejinha e cidades vizinhas. Então, realizamos o plantio de árvores. E aqui eu só estou mostrando algumas imagens ali, e algumas doações e alguns plantios, a gente também participou. E em 2021, a Piccadilly foi carbono neutro, nós realizamos a primeira compra de crédito de carbono. Foi em 2022, na verdade, mas compensando as emissões de 2021. Foi um passo bem importante. E aqui eu trouxe mais um mapa ali de como a gente vem trabalhando a nossa gestão de carbono. Então, iniciamos o nosso inventário em 2020. Em 2021, nós continuamos inventariando e controlando ali as nossas emissões. Iniciamos a neutralização. E agora, em 2022, recentemente, agora olhando, né, para as emissões de 2022, a gente finalizou o nosso inventário. E para esse ano também, dentro da nossa estratégia, a gente vai fazer o registro público das nossas emissões, através ali do programa do GHG Protocol aqui no Brasil. E rapidamente falando ali, nossos desafios que nós temos hoje, sim, no escopo 3, porque entendemos que monitorar a cadeia ainda é algo bem incipiente, que precisa de muito conhecimento, engajamento, para que a gente possa trabalhar em conjunto. E também um dos desafios é a gestão de dados, porque hoje ainda dependemos de profissionais,
de sistemas e ainda algumas questões ainda planilhas, né? E ali a gente tem probabilidade de erros. E rapidamente ali que o meu tempo já estourou, falando para vocês que o nosso relatório de sustentabilidade 2021-2022 ele está no forno, ele está saindo agora no final de julho, onde o que eu trouxe aqui rapidamente também para vocês, e as nossas iniciativas também vão estar nesse relatório aí que nós vamos estar publicando até o final de julho. Obrigada. Obrigada, Morgana. É interessante, né? A Patrus Transportes, Morgana, é uma empresa B. Não sei se vocês sabiam, mas a Patrus, que a Morgana mostrou, ela foi a primeira empresa brasileira de transportes a ser uma empresa B, puxada muito pela Natura. Como a Natura foi a primeira empresa a ser certificada B na América Latina, né? Ela trouxe a sua cadeia. Então, que legal ver esse selo, que legal ver essa iniciativa. A nossa próxima convidada, eu não conheci ela pessoalmente ainda, eu acho, né? É a Suelen Joner. A Suelen tem uma longa estrada na área de meio ambiente, diversidade e inclusão e sustentabilidade. Hoje ela representa a Arezzo & Co, né? Como head de sustentabilidade e gestora também da área de diversidade e inclusão. Suelen, palavra contigo. Obrigada. Obrigada, Hilden. Prazer estar te conhecendo pessoalmente. Depois a gente dá um devido abraço, né, que é merecido. Prazer estar aqui com vocês, pessoal, compartilhando um pouquinho, né, da nossa estratégia, do nosso trabalho relacionado à sustentabilidade. Vou tentar ser bem breve, tá? Vou pular aqui um pouco até para dar espaço para a gente poder ter esse bate-papo depois. Bom, falando um pouquinho da Arezzo, né? A Arezzo é uma empresa sediada em Campo Bom, né? Pertinho aqui de Porto Alegre. Ela é líder no setor de calçados, bolsas e acessórios femininos do Brasil. Tem presença em todos os estados do país e também no exterior, né? O ano passado fez 50 anos de história, apesar de ser uma empresa familiar, né? Ela é listada na Bolsa de Valores também. E também a gente se tornou a maior House of Brands, né? Porque a gente fez uma expansão aí também para o setor de têxtil e vestuário. Né, um portfólio hoje que contempla 17 marcas, aqui tem um pouquinho das marcas, né, que fazem parte do grupo Arezzo & Co, algumas certamente todos vocês conhecem, Vans, Troc, né, Ana Capri, Schutz, Arezzo, são empresas aí bastante conhecidas, né, então elas fazem parte do grupo. E a gente também tem duas plataformas online, uma que é a Zezemol e o outro que é a Troc, que é a nossa plataforma de second hand, né, que foi adquirida em 2019, justamente, né, com um movimento, entendendo a economia circular como também o futuro da moda, né. Falando um pouquinho da estratégia da Arezzo & Co, tá? Vou ser bem breve aqui, porque eu acho que o foco, de fato, é a troca. Nossa estratégia hoje é dividida basicamente em 4 grandes pilares, isso tudo construído a partir da nossa materialidade, né? A materialidade do setor de moda, ele é complexo, né? Vocês devem acompanhar aí todas as complexidades que envolvem o setor e a sustentabilidade em si. Então, cadeia de produção, né? Produção responsável é o ponto de partida, é o elo mais frágil de todo esse processo. Então, apesar de nós termos, né, produção própria, fábricas, a gente ainda depende de uma cadeia muito extensa de fornecedores, então tem um trabalho todo direcionado para essa cadeia para garantir a conformidade socioambiental, né, de todos os nossos parceiros. A gente trabalha aí com uma cadeia extensa, tanto olhando para o calçado quanto olhando para o vestuário. Né? Então, a gente precisa realmente ter um trabalho redobrado para garantir que as condições de trabalho dessas pessoas que fazem parte da nossa cadeia realmente sejam as melhores. A gente tem um pilar também de meio ambiente saudável, onde a gente avalia todos esses aspectos, né, de meio ambiente, gestão de resíduos, governança, né, de governança do tema mudança climática dentro de meio ambiente saudável, economia circular, né, a gente também, assim como a Morgana trouxe aqui o case, né, a gente também faz inventário, a gente neutraliza as emissões de carbono, a gente tem uma estratégia de mudança climática, que a gente assinou um compromisso com o Pacto Global, né, de ser net zero até 2050, a gente submete esse ano a nossa meta baseada na ciência ao SBTi, né? Então, a gente tem um trabalho bem consistente relacionado a essa pauta. A gente considera também a moda, né, é uma das principais responsáveis pelas emissões globais de CO2, né, 8º lugar do setor aí nas emissões. Então, de fato, a gente tem que ter um compromisso muito profundo relacionado a essa temática.
Um terceiro pilar, que é pessoas empoderadas, né, onde fica todo concentrado o trabalho nosso relacionado à pauta de diversidade e inclusão, que também é um trabalho muito intenso que a gente faz dentro do nosso negócio. Nós nos relacionamos aí com milhões de pessoas todos os dias através dos nossos pontos de venda. Então, o tema diversidade e inclusão é um tema muito importante para nós e que vem ganhando peso e corpo, né, nos últimos 2 anos de uma forma bastante intensa. Todo aspecto também relacionado à responsabilidade social está dentro do pilar Pessoas Empoderadas. E aí um último pilar, que é a comunicação transparente, que ele é transversal aos 3 que eu citei anteriormente, que diz respeito a como a gente se relaciona com o nosso público, né? A gente é uma empresa de capital aberto, a gente tem vários stakeholders aí que fazem parte do nosso negócio, da nossa cadeia de valor, então a gente tem que ter uma comunicação muito transparente, né? A gente tem toda uma forma de se comunicar, são diferentes públicos, são diferentes formas de se comunicar. Nós temos também nosso relatório anual, que foi publicado agora em abril, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, e mais no detalhe profundo aí, nossas práticas em sustentabilidade, é só acessar o nosso site. No site da empresa, lá na aba de RI, tem o nosso relatório completo, integrado, foi publicado esse ano, atualizado. Nós fazemos reportes, né, para investidores. Nós somos uma empresa B também, certificada o ano passado, né, um desafio muito grande, porque a certificação B é uma certificação internacional que leva em consideração muitos aspectos, né, de ESG. E certificar uma empresa do nosso tamanho, com diversos segmentos, né, e complexidades diferentes, foi realmente um desafio, foi um processo que durou 2 anos, né, 2 intensos anos aí de certificação, mas valeu a pena, porque a jornada ela traz muito aprendizado, né, e como a gente fala, né, certificação B é um caminho, né, é um caminho para se trabalhar a sustentabilidade cada vez mais forte. E aí, nada melhor, né, do que falar como a gente trabalha o tema de sustentabilidade, de ESG, através de um case prático, né? O que resolvi trazer aqui o case da Alme, porque ele consegue contemplar todos os aspectos da sustentabilidade, o E, o S e o G, né? Então, vou trazer um pouquinho aqui desse case e dizer como que a gente coloca na prática, né, toda essa estratégia que eu mostrei aqui para vocês. Então, a Alme é uma marca do grupo, a gente fala que ela é o laboratório de inovação do grupo, onde a gente testa materiais, tecnologias, processos e sistemas. A marca Alme, de fato, ela é focada em sustentabilidade, o grande motor dela é sustentabilidade, mas ela serve, como eu falei, como laboratório de inovação para o grupo, então a gente testa muitas coisas dentro da Alme, porque ela é uma marca pequena, então o erro ele é administrável, né? Então, tudo que dá certo na Alme, a gente escala para as outras marcas do grupo. Esse tênis maravilhoso que eu estou usando aqui, com essa sola linda aqui, que vocês podem ver, essa sola é o relevo, né, da geografia lá do Jari, onde a gente faz a neutralização das emissões. É uma marca 100% carbono neutro, né? Ela tem como proposta, né, ser responsável, sustentável, circular. Ela trabalha o design consciente com matérias-primas com menor impacto ambiental. Ela usa a tecnologia para potenciar o conforto. Ela tem como um dos princípios dela o conforto mesmo. E ela é feita no Brasil, né, com muito carinho, com materiais e produtos aqui do país. Por que ela é uma marca carbono neutro, né? O produto carbono neutro, assim como a Morgana falou, né, da neutralização das emissões, isso o grupo já faz, a neutralização das emissões nas nossas operações de escopo 1, 2, mas, diferente dessa neutralização, para cada produto desenvolvido dentro da Alme, a gente faz análise de ciclo de vida, que é uma contabilização dessa pegada, desse produto relacionado ao aspecto de emissões, né? Então, todo produto desenvolvido dentro da Alme, antes de virar um produto, ele parte para ele é feita essa análise de ciclo de vida, para a gente entender se é possível, através dos materiais escolhidos, reduzir essa pegada ambiental, né? Então, a proposta da Alme é sempre, a cada nova produção daquele mesmo produto, reduzir a sua pegada de carbono. E aquele produto, né, que a gente não conseguir reduzir através de matérias-primas e processos, então a gente neutraliza com a compra de crédito de carbono no Vale do Jari, que está aqui o relevo dele maravilhoso na minha sola, né, que demonstra esse local onde foi feito. Além disso, o produto ele tem toda uma rastreabilidade da sua cadeia de produção, desde lá da origem da matéria-prima até ele chegar no ponto de venda para o cliente. O produto, quando é comprado na loja,
O cliente ele recebe um QR Code que ele consegue acessar toda essa história desse produto, desde lá da sua matéria-prima, quem fez, onde produziu, quem cortou, quem costurou, todo esse processo. A gente disponibiliza um serviço de logística reversa dentro da loja para o cliente que não tem onde descartar esse produto no final de vida dele. Ele é gênero, né? Então não tem feminino, masculino, ele vai do 33 ao 43, que pode ser utilizado tanto por homens quanto para mulheres. E ele tem todo um trabalho de impacto social local, porque ele é produzido localmente, né? Ali numa região, ele fica a 30 quilômetros da nossa sede em Campo Bom, toda a produção dele é realizada, né? Então tem todo um aspecto social também que é levado em consideração. A gente usa algodão reciclado, PET reciclado, EVA de cana-de-açúcar, borracha reciclada, adesivos e tintas à base de água, como alguns dos elementos aí que nos ajudam a reduzir essa pegada de carbono. Então, aqui tem alguns dos modelos, né, e todos os produtos e todos os modelos têm ali essa pegadinha de carbono, né, para que as pessoas possam ter essa informação na hora da aquisição e acompanhar, né, que a cada nova produção o compromisso é reduzir, de fato, essa pegada. E aí, gente, eu passo um videozinho bem rápido aqui para vocês, para falar um pouquinho, né, da nossa história, né, como que a gente trabalha a sustentabilidade e fechar minha apresentação. Como fazer a moda ser mais sustentável? Como dar uns passos no mundo sem puxar um lado negativo no planeta? Aqui na Expo, a gente se faz as perguntas todos os dias. E a resposta é mais do que palavras. A resposta é ação. A gente age com determinação. Todo o ciclo de vida de nossos produtos importa, desde a escolha por matérias-primas responsáveis até entender para onde aquele produto vai após o descarte, incentivando sempre a economia circular. Nossa meta é reduzir e neutralizar emissões de gases de efeito estufa, além de trabalhar para diminuir nossa geração de resíduos e destiná-los corretamente. Como gerar valor para a sociedade? A gente acredita que a partir do desenvolvimento de uma cadeia ética responsável, segura e sustentável. Tudo começa com transparência. Nos comprometemos com uma cadeia de produção rastreada e certificada para aspectos socioambientais. E é por isso que somos reconhecidos por práticas de sustentabilidade. Nossas marcas são feitas de pessoas, por pessoas e para pessoas. Fazemos questão de proporcionar um ambiente inclusivo, seguro e próspero para todos. Investimos no desenvolvimento de colaboradores e parceiros, além de agir com responsabilidade social nas comunidades do nosso entorno. A jornada para um mundo melhor só começou e temos orgulho de ajudar a construir esse caminho. A Expo quer uma manhã mais consciente, responsável e diversa. E você, vem com a gente? Era isso, pessoal. Obrigada. Obrigada, Suelen. Legal ver o caso de vocês. Legal ver como a Arezzo tem mudado também depois do selo B, né? Da compra da reserva, enfim. Vamos falar sobre isso já já. A nossa próxima convidada, pessoal, é uma pessoa muito querida, a Luciane Sartori. A Luciane tem atuado nos últimos 27 anos, acreditem ou não, na mesma empresa. Mas, na verdade, é uma empresa com várias capilaridades, né, Lu? Vai contar para nós, né? Mas a Lu, hoje, ela atua como gerente de meio ambiente e responsabilidade da Randon, da Randcorp. Então, ela vai contar um pouquinho hoje o que é a Randcorp. Às vezes a gente se acerta aqui. Gente, eu vou ficar aqui de pé, porque, como boa italiana lá da Serra, não sei falar sem gesticular um pouco. Peço desculpa se eu ficar um pouquinho de costas aqui. Saímos dos produtos mais leves aí, né, dos tênis, dos calçados, e vamos para um produto bem mais pesado. A Randon Corp é a Empresas Randon, que mudou agora sua identidade, justamente para mostrar o crescimento que ela teve nos últimos anos e a diversificação em relação aos seus negócios. Tá? Então, Randon Corp é uma empresa de Caxias do Sul, né, originária de Caxias do Sul, é uma grande multinacional hoje e que nos últimos anos cresceu bastante, mudando inclusive o foco de negócios. Deixa eu ver se eu me acerto aqui. Somos um grupo de empresas, então, que proporciona soluções para transporte. Esse é o core, né, com uma atuação global
Esse é o core da Randon Corp. Temos 17 mil pessoas hoje, né? Atuamos aí em 32 fábricas de manufatura, mais 900 de distribuição. Estamos em mais de 120 países, né, com os nossos produtos. Temos 6 JVs, 4 unidades de tecnologia avançada, uma receita líquida de 11,2 bilhões e, nos últimos anos, aí um investimento orgânico de 1,3 bilhão. Tá? Então, bilhões, né? Então, realmente, aqui demonstra esse crescimento de uma empresa que genuinamente nasceu aqui na Serra, né? Aqui entram, então, as nossas verticais. A gente chama de verticais justamente para nós identificarmos os diferentes negócios, né? Esse é o formato. Então, o produto original Randon, né, o mais conhecido é realmente o semi-reboque, que é da vertical montadora. Então, é a solução para transporte, é a carreta, literalmente, né, que pode ser para transporte de grãos, principalmente, né, o agronegócio é muito forte no Brasil e é o carro-chefe, realmente, da montadora, mas também atua no negócio ferroviário e etc. A vertical autopeças, então, são fabricação de peças que fornece para a Randon Corp, mas fornece também para montadoras, né? Então, ela forma o semi-reboque das empresas, mas também os caminhões aí das montadoras. A Fras-le, que atua basicamente, né, o produto mais conhecido aí, são várias empresas que formam a Fras-le Mobility hoje, mas ela faz, para todos lembrarem e conhecerem, as pastilhas de freio, né? Nós temos, então, a vertical aqui de serviços hoje, então, há bastante tempo, consórcios e banco, e mais recentemente entrando com negócios digitais, participando do Caldeira, de outros, né, segmentos aí onde a gente tem inovações bastante significativas. E a vertical, então, de tecnologia avançada, que são novas empresas que estão surgindo para trazer novos negócios, para trazer novas soluções para os negócios existentes ou para o futuro da empresa, né? Então, falando um pouquinho mais dessa, que é mais recente, na Yuan, por exemplo, é uma empresa que nasceu para aplicar a nanopartícula de nióbio em diversos segmentos, né? Então, ela trouxe essa inovação e hoje a gente tem uma parceria com a WEG e faz a aplicação em tintas da nanopartícula de nióbio, trazendo uma vida útil muito superior para os produtos atualmente da WEG, né, que é o nosso maior parceiro, mas com certeza para todo o mercado. Falando um pouquinho de ambição ESG, nós traduzimos de forma bem clara, bem fácil, né, e até para entendimento e culturalmente, nós conseguirmos demonstrar para as pessoas que isso é uma trajetória que as empresas têm, e é uma trajetória de todas as nossas empresas, não é diferente na empresa de vocês. Certamente todos nós temos práticas ambientais, práticas sociais e práticas de governança há muito tempo, por isso estamos, né, perpetuando aí no mercado, senão não estaríamos com certeza com empresas como a Randon, que tem 73 anos, mas ESG vem numa outra batida agora, numa outra velocidade, na velocidade que o dinamismo do mundo pede que a gente atue, né? Então, por isso vem esse fortalecimento da sigla, e ambições, o que nós chamamos de ambição, e compromissos, né, para a gente atingir mais rapidamente. Foco, projetos mais focados para nós conseguirmos realmente ter um crescimento diferenciado neste processo. Então, dentro da parte de planeta, dividimos em planeta, pessoas e negócios, para ficar muito fácil para o nosso entendimento. Dentro do planeta, nós temos a nossa meta de redução de 40% em relação a emissões de gases de efeito estufa até 2030. Aqui nós estamos considerando escopo 1 e 2. Isso é bem importante, né? Falávamos hoje sobre escopo 3, as colegas aqui trouxeram isso, falamos um pouquinho sobre a dificuldade, a complexidade do escopo 3. Essa é um ponto que nós estamos hoje trabalhando nessa estratégia. Tem dados que estão nas nossas mãos, conseguimos saber quanto é no transporte dos nossos funcionários, nas viagens comerciais, tudo isso está na mão, a gente consegue, a gente gerencia. Mas nós precisamos gerenciar toda a nossa cadeia, né? Ou boa parte dessa nossa cadeia. E nós estamos trabalhando justamente para que tenhamos realmente muita confiabilidade nos dados em relação ao escopo 3, antes de assumirmos, né,
um compromisso e termos realmente metas mais claras. Também temos a ambição aqui de zerar a disposição de resíduos em aterro industrial e fazer reuso de 100% do nosso efluente até 2025. Essas informações, elas também nasceram da nossa materialidade. O que hoje a gente acha que é importante a gente fazer em relação aos nossos negócios internamente? Nós entendemos que temos que o nosso resíduo, né? Obviamente, trabalhamos há muito tempo, e eu lembro que lá em 2000 a gente já tinha produção mais limpa implementada dentro da empresa, na minimização da geração de resíduos, mas hoje a gente enxerga que a gente não vai zerar, não conseguiu zerar, e tem alguns resíduos que têm que ser matéria-prima para outros processos, né? Então, a não disposição em aterro traz consigo essa intenção, é de que realmente surjam novos negócios, que a gente impulsione em outras alternativas e as inovações para que o resíduo não seja realmente um problema, e sim uma solução, uma nova alternativa. E também no reuso, né, para que a gente disponibilize água potável para outros fins, entendendo que a gente não precisa dela potável para os nossos processos. Nas pessoas, dobrar o número de mulheres na liderança até 2025, né, também muito engajado aí na parte social, em relação à diversidade e inclusão, que são temas que nós temos metas internas, mas não temos metas públicas neste momento. Essa sim, né, de duplicar as mulheres é uma meta pública. E nos negócios é ampliar a nossa receita através da inovação de produtos. Falar um pouquinho, né, vou focar um pouquinho mais no planeta, tá? Só mostrar aqui o que eu comentei antes. É uma jornada que vem ao longo do tempo, não surgiu hoje, né? Então, se a gente olhar aqui, a gente trouxe de 2001 a 2030, que a gente já tem traçado as estratégias, mas a gente sabe que ainda em 1999 nós tínhamos empresas já certificadas ISO 14001. Não é a questão da certificação, é o que traz o sistema, né? O sistema traz uma confiabilidade no que você está fazendo e a melhoria contínua como conceito. Quer dizer, você vai continuar melhorando, você vai assegurar que não volte a ser como era antes e ainda melhorar um processo. Então, é uma jornada consistente, né, tanto na governança quanto na parte social, inclusive com um instituto que tem 20 anos, o Instituto Elisabetta Randon, que tem 20 anos de atuação com foco muito significativo na educação infantil, né? Então, no contraturno escolar, fazemos atendimento de crianças em situação de vulnerabilidade, proporcionando a elas o ensino, né? Professores de todas as áreas aí como suporte, além de um trabalho bastante significativo com os caminhoneiros, né? Que é o grande público que a gente tem diretamente um envolvimento, então educação para trânsito para este público. Dentro do planeta, então, produtos verdes, energias renováveis e economia circular são os grandes focos. Dentro da estratégia de cultura e inovação, a gente fala aqui, né, em eletrificação, eletrônica embarcada, né, e smart composites, materiais mais inteligentes, e para isso nós criamos estruturas, e são estruturas físicas, são empresas para suportar essas temáticas. Além disso, ainda o Centro Tecnológico Randon para testar os nossos produtos, a Nayuan, que eu já comentei, e a Alton, que traz soluções de processos melhorados dentro das nossas unidades. Automação, tanto para as nossas unidades quanto empresas de fora. Produtos verdes, gente, a gente fala, né, em conceito de redução de pegada de carbono. Então, nós calculamos a pegada de carbono, conceber produtos com um menor impacto em relação às mudanças climáticas, né? Nós fizemos essa aplicação com metodologia reconhecida, né, 14.067 aplicada a esses produtos, identificamos que alterando uma matéria-prima, alterando nossos processos, nós conseguimos uma redução de 40% em um produto fabricado pela Fras-le. Agora isso passa a ser metodologia dentro das nossas empresas e para o desenvolvimento das engenharias passa a ser um novo conceito a ser aplicado. Então sempre os produtos vão nascer com o conceito, né? Obviamente neste momento produtos mais estratégicos, produtos que são realmente carros-chefes das empresas, mas aplicado aí a tudo que for, né, com possibilidade e potencial de crescimento
para ser aplicado em todos os nossos produtos. Na economia circular, né, fomentar então os resíduos como matéria-prima para outros processos, e neste caso nós já temos hoje 80% da nossa sucata que é matéria-prima para as nossas fundições. Eu não comentei lá no início das verticais, mas para vocês terem noção, né, dentro dessas verticais nós temos processos de solda, corte, dobra, estampagem pesada, usinagem, fundição, tá? Então é bastante diversificado todo esse processo. Isso também nos permite avaliar internamente possibilidades de uso, né, ou reuso de alguns dos nossos resíduos. Nosso papel nas mudanças climáticas. Aqui, então, nós temos o desafio da redução, né, de 40% das emissões, em cima do inventário de 2020. E aí nós temos lá o inventário realizado e identificado aonde estão as nossas principais emissões. A partir daí, a gente entra, então, na nossa estratégia. Então, nós vamos reduzir as emissões em 40%, fazendo 50% de energias, inserindo 50% de energias renováveis. Tá? Então, nosso consumo de energias renováveis, nós vamos entrar com 50% dela de fontes renováveis. Reduzindo o consumo de gás natural, já fizemos também a aprovação do projeto de alteração de gás natural por biomassa em processo de aquecimento à caldeira. Redução de óleo diesel nos nossos veículos de movimentação interna. Nosso produto é movimentado por caminhões, que hoje são movidos a óleo diesel e tratores. E redução de gases, né, natural e GLP nos veículos industriais. Então, aqui só para ilustrar, aqui exatamente esse plano, que eu não vou detalhar, né, gente, só para vocês verem aqui, nós já efetivamos a inserção, então, de placas fotovoltaicas na unidade da China, né, na Fras-le, que tem uma unidade na China, na montadora, e no Centro Tecnológico Randon nós construímos a usina, então, fotovoltaica, que entra em operação no próximo mês, né? A programação é para o próximo mês, ela está construída, falta literalmente a gente ligar a energia neste momento. Tá? Temos agora também em andamento a construção de uma usina em Araraquara e de um mapa, porque a construção de usinas nós já entendemos também que não vai ser, pela demanda que nós temos de energia, nós não vamos conseguir colocar placas solares para todos esses processos. Então, nós estamos avaliando outras fontes e outros projetos que nós possamos entrar para energias renováveis neste momento. E era isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Agradeço a oportunidade, né, de estar aqui aprendendo muito, né? A gente está todo mundo aprendendo neste processo. Então, eu espero que alguma coisa que a gente tenha falado aqui realmente, né, traga aí uma luz para ações práticas em todas as nossas empresas, porque eu já saí daqui de hoje de manhã, né, e desse momento agora, com novas ideias aí para colocar em prática também dentro da Randon Corp. E esse é o grande ganho que a gente tem neste processo. Muito obrigada. Obrigada, Luciane. A minha próxima convidada está sentada bem no centro da plateia. Eu gostaria de estender o convite, então, agora a palavra a Viviane Costa. A Viviane é gerente de sustentabilidade do Banrisul. Nós vamos entender um pouquinho mais a jornada dela e também do banco em relação a escopo 3 e emissões. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer a Rita e a equipe pelo convite de poder aqui explanar um pouquinho do que a gente faz lá no nosso Banco do Estado, cumprimentar as colegas de painel, a nossa mediadora, que eu não conhecia também, né? E a gente acaba se conhecendo, então, nesse mundo tão interessante que pica a gente, né? E depois a gente não sai mais daquela... a gente fica contaminado nesse mundo, mas é uma contaminação boa, né? Então, assim, eu vou trazer um pouquinho aí de como o banco está nessa questão da sustentabilidade, trazendo um pouco da continuidade dessa cadeia que a gente falou aqui. Então, falamos em calçado, falamos na Randon, né, montadora de
de carrocerias, e como um banco, né, tem o seu papel nesse mundo, encadeando, né, fazendo esse encadeamento dessa questão de financiar, então, negócios, possibilidades das empresas trabalharem com a sustentabilidade na prática e poderem ter o capital para isso, né, a oportunidade do capital para isso. No banco, então, nós temos um regulador, o Banco Central. O nosso regulador, ele fez uma agenda, #sustentabilidade, lá em 2020, onde, através dessa agenda, ele cobra todas as instituições financeiras do país em terem compromissos e prazos para ações concretas de sustentabilidade, começando com política de sustentabilidade, governança para sustentabilidade. Então, hoje, a gente tem um peso da mão do regulador muito forte nessa cobrança. Então, eu trouxe ali o que então, esses impactos do setor financeiro. O setor financeiro, é claro que ele tem o seu impacto direto. Então, assim, o banco, para funcionar, ele usa energia, né, ele consome... ele tem equipamentos, consome água, então ele tem o seu impacto direto nos resíduos. Mas, frente ao impacto do escopo 3, o indireto, que é a carteira de crédito, que é onde o banco direciona o capital, ele vai impactar muito mais no direcionamento do capital, ou seja, proporcionando uma indústria mais verde, proporcionando que o capital vá para... cadeias positivas em sustentabilidade, de impacto positivo e, principalmente, o climático. Para a gente conseguir atingir essas metas aí do Acordo de Paris, onde o nosso próprio governo do Estado está inserido, né? Então, trouxeram regulações, não vou explicar, porque aqui é um desafio esse tempo que eu tenho para explicar todo o movimento, né? Então, não vou explicar, vou passar aqui para uma próxima etapa, aqui, que é um panorama, uma pesquisa que foi feita no mercado sobre clientes, né? Provavelmente aqui todos são clientes de instituições financeiras. Então, o que o cliente quer nesse quesito ESG, que as instituições financeiras mostrem, demonstrem e atuem? Então, aqui, ó, a percepção de clientes sobre as ações ESG, 90% acha importante o banco ter ações ambientais, sociais ou de governança. 12% conhece alguma ação ambiental, social, de governança que as instituições realizam. Então, às vezes, a gente tem as políticas, a gente tem as questões internas, mas não consegue passar isso para o cliente lá na ponta. E o cliente, então, demonstra que não está enxergando isso. E hoje, cada vez mais, as pessoas, né, a comunidade, a sociedade, ela quer consumir pelo valor que a empresa demonstra. Ela não consome mais um produto, ela consome o propósito que aquele produto tem por trás dele. A gente viu aqui o tênis, né, com material sustentável. As pessoas, elas querem consumir o propósito daquilo, porque elas querem viver no mundo sustentável. Então, num banco é muito difícil de demonstrar. E cada vez mais a gente tem que demonstrar com transparência aquilo que a gente proporciona com os nossos negócios. Vocês devem ter visto o novo posicionamento de marca do banco. O banco é um banco quase centenário, né? E ele é um banco muito visto como solidez, um banco eficiente, um banco que a gente confia em colocar o dinheiro lá. Mas, mesmo tendo ações importantes, o banco tem muito impacto social positivo, está em diversas comunidades, tem uma capilaridade enorme, né? Quando o governo precisa fazer algum apoio a alguma questão que aconteceu, por exemplo, estiagem, próprio ciclone, o banco entra em atuação. Na questão do devolve ICMS, foi operacionalizado o devolve através do Banrisul, né? Que as pessoas pegassem o seu cartão no Banrisul e recebessem o valor do imposto de volta, né? Esse público mais vulnerável. Então, assim, o banco tem muita ação, né? Por ser um banco público e do governo do Estado, um banco localizado aqui, mas não são vistas essas ações. Então, trouxe agora para a marca, para a nova logomarca, com esse reposicionamento,
de ser um banco que é moderno, sim, ele pode ser quase centenário, mas ele é moderno, ele tem um app de ponta, ele ganha prêmios aí de segurança na TI, porque tem muita segurança na operação do banco, acessível e sustentável. E o sustentável, ele permeia isso tudo, né? Porque se eu sou acessível, se eu sou moderno, se eu estou na comunidade, então eu sou sustentável. Então, o nosso verdinho ali da logomarca nova é a questão de estar transversalizando esse tema, né? E demonstrar isso para as pessoas e para os clientes. Aqui um pouco assim da trajetória. Lá em 2001, a gente já teve um programa, iniciou um programa no banco, que chama-se Reciclar, depois até vou falar um pouquinho mais sobre ele. Já, então, no cenário de hoje, o ESG dentro do banco. A gente vem, ao longo da caminhada, fazendo projetos sociais, apoiando projetos sociais, ambientais, há muito tempo, né? Em 2013, foi signatário do Pacto Global, então, a gente vem trabalhando e reportando ao Pacto desde 2013. Também, 2013, o primeiro relatório de sustentabilidade nas diretrizes GRI, que são diretrizes internacionais, ou seja, é um relatório certificado, auditado por terceira parte. E a gente tem também projetos de comunicação para sustentabilidade. Esse ano passado, a gente teve a criação da Comissão de Diversidade do banco, então, hoje, a gente trabalha com público diverso. Esse ano, tivemos cotas no nosso concurso. Estou de costas. Cotas no nosso concurso, primeira vez as cotas para público diverso no nosso concurso que teve agora, tanto para a área de TI como para escriturário. E estamos trabalhando, então, nessas questões que são um desafio para todos, né? Para todas as empresas e instituições financeiras também. Então, diversidade. Nós fizemos o nosso primeiro inventário de gases de efeito estufa em 21, em 22 já fomos certificados selo ouro no inventário pelo GHG Protocol. Temos algumas iniciativas em relação a mudanças climáticas, adesão à CDP, que é uma iniciativa importante que foi, inclusive, falada hoje aqui pela secretária Marjorie. Então, a gente tem que acompanhar todos esses frameworks para a gente estar demonstrando o mesmo patamar, tanto de aculturamento interno, quanto de ações para serem demonstradas de uma forma padronizada para a sociedade. O programa Reciclar, então, quando eu fui trabalhar lá com o programa Reciclar em 2013, eu cheguei lá e as pessoas de fora da minha família perguntavam, mas o que tu faz num banco em relação ao ambiental? Se surpreendiam. E tem coisas para serem feitas. Em âmbito ambiental, assim, muito, porque a gente pode não perceber, mas a gente gera resíduo de TI, papel, lâmpadas, Então, a gente tem muitos resíduos que a gente precisa fazer o tema de casa e dar o destino adequado para minimizar esse impacto ambiental, que poderia ser negativo. Então, hoje, dentro da nossa gestão de resíduos, nós não destinamos nenhum resíduo para aterro. Resíduo corporativo nenhum vai para aterro, ou seja, a gente encaminha para coprocessamento, reciclagem, trabalhamos todos os nossos cartões e banners, eles vão para a inclusão de mulheres em vulnerabilidade social que fazem sacolas, que trabalham com a questão da reciclagem e também têm um aprendizado com isso, ganham uma profissão. Então, a gente já trabalha há muitos anos com essa cadeia de economia circular. E também a educação ambiental interna. Então, a gente transversaliza no banco toda essa questão ambiental. Estamos caminhando também, junto agora com o climático, para os funcionários, para a gente também impactar menos nas atitudes do dia a dia do nosso trabalho. Nós temos um projeto agora, então, contribuindo mais com a parte climática, que é o projeto Energia Renovável. A gente está, desde o ano passado, fazendo um processo de migração do consumo de energia para 100% renovável. Então, nós tivemos um primeiro movimento, entramos no mercado livre de energia. A gente também tem o desafio que somos banco público, então a gente não pode contratar por vontade ou por necessidade direta. Vou lá e contrato. A gente precisa do processo licitatório. Então, colocamos o processo licitatório e aí tivemos uma empresa que fornece hoje, então, energia eólica.
E estamos no segundo processo de geração distribuída, então, para consumir com o restante das nossas 400 agências, alocando usinas de energia para geração distribuída, para distribuir para todas essas nossas agências que não foi possível adequar para o primeiro processo. Com isso, a gente entende assim, consumimos energia renovável, é importante o nosso consumo, não se compara a um consumo da indústria, mas também fomentamos essa cadeia, né? Porque o fornecedor, é importante também a gente entender que aquele fornecedor ele vai investir, ele vai se preparar para fornecer para o banco por muitos anos a energia renovável, e isso é uma cadeia. E também, acima disso, o econômico não pode ficar de lado. Nós vamos ter, em 10 anos desse processo, a estimativa de economia de 50 milhões nesses 10 anos, no consumo de energia renovável. Então, é viável? É viável. É legal, impacta menos? Sim, e é viável. E é bom para as empresas entenderem que a sustentabilidade ela anda junto com o viés econômico. E eu acho que isso, nós como líderes aqui de sustentabilidade, a gente muitas vezes tem esse desafio de mostrar, a gente quer, é viável e economicamente é bom. Então, isso faz com que dê força para a nossa governança, para que chegue lá num conselho, num comitê de diretoria e seja aprovado também. Hoje a gente tem esse benefício. Nós temos também no nosso portfólio, então, falando um pouquinho do escopo 3, de como a gente influencia, né? Mas, então, o nosso impacto indireto é muito maior quando a gente coloca aquele volume de capital em empresas que estão positivas aí nesse quesito. Então, nós temos, por exemplo, a linha do CDC Sustentabilidade, para financiar toda a questão da energia renovável e eficiência energética, veículos também elétricos, tudo com taxas diferenciais, né? E isso é uma parte do banco, mas nós também trabalhamos com repasse do BNDES, então, Fundo Clima, né, que nós temos diversos processos dentro do Fundo Clima que podem se beneficiar de uma taxa melhor e podem, sim, fazer seus projetos serem viáveis. Aqui, assim, um pouquinho da cadeia de valor do que a gente também impulsiona, não só na carteira de crédito, mas em projetos que existem. Então, hoje o banco fez aí um projeto junto com a Embrapa, esse CGL, que é o projeto 365, que foi falado hoje aqui de manhã sobre agricultura de baixo carbono e sustentabilidade. Então, esse projeto ele está aportando valor em uma pesquisa da Embrapa com a CCGL em manejo sustentável de solo, junto com o sistema de coordenação também desse manejo, um sistema informatizado que demonstra os ganhos desse manejo sustentável, ou seja, a rotatividade do cultivo, a forma como captar melhor o recurso hídrico no solo, tratar melhor esse solo para que se fixe carbono no solo, que é uma oportunidade depois, inclusive, de fazer com que a agricultura não seja vista com um recurso somente para aquele plantio, mas sim, ela pode obter recurso através da venda do crédito de carbono da agricultura, daquele pedaço de área, enfim, que vai gerar o crédito do carbono que vai ficar fixado no solo. Então, isso ainda não existe, não é certificado, mas a gente sabe que a agricultura está caminhando nesse sentido, de ser, né, porque era visto muito como um vilão aí das mudanças climáticas, mas não, na verdade, esses estudos estão demonstrando que a agricultura passa a ser um potencial agregador de benefício, de impacto positivo em mudanças climáticas. Nós temos também aqui programa Selo Mais Energia Sustentável, que ele é em conjunto com a URGS, fez uma parceria com a URGS, Senai, Sebrae, capacita empresas que fazem projeto e execução de placa fotovoltaica, para que ela esteja cadastrada nas agências do banco e o cliente, quando chega, ele já tem uma empresa capacitada para colocar a placa na sua residência, na sua empresa, né? Porque isso influencia bastante depois se o projeto realmente teve um cálculo adequado e vai trazer o benefício esperado daquele projeto. Nós temos o programa Sementes, que distribui sementes agroecológicas, então tem projetos que são apresentados para o banco,
normalmente apoiados por cooperativas, então, Emater, esses projetos vêm até o banco e o banco distribui sementes agroecológicas para esses projetos para iniciar um processo de agricultura sustentável de baixo carbono para pequenos produtores. Então, às vezes, o produtor não tem acesso porque a semente agroecológica ela tem um valor maior. Então, o banco proporciona essas primeiras sementes para que aquele projeto continue em andamento. Aqui, umas fotos de um trabalho que a gente faz na rede de agências. Então, aqui foi um dia de sustentabilidade lá na agência Cassino, onde nós fizemos várias ações, incluindo a comunidade, de limpeza de praia, de ofertas de produtos sustentáveis para a comunidade também entenderem que a gente tem proporciona, né, essa questão dos produtos ali para colocar as placas, enfim. E também educação ambiental, com as crianças, plantio de mudas. Então, a gente entende que o viés social ele não anda desagregado do ambiental e climático, né? Ele anda junto, a gente tem que fazer as ações em conjuntas para que elas se intercalem e que o efeito, o impacto final seja muito maior. Então, o banco, como ele tem esse viés socioambiental muito importante e econômico no Estado, né, a gente entende que tem que fazer essas ações na prática. Aqui estão um pouquinho dos números do resultado dessa ação, né? Então, a gente tem resultado socioambiental, que está aqui, enfim, coleta de tampinhas, o resíduo recolhido, e temos resultados comerciais também nas nossas linhas sustentáveis, que estão aqui, então, quais os resultados que a gente teve nesse dia de ação na praça. E, desculpa passar aqui, que eu sei que eu passei alguns minutos. Muito obrigada pela atenção de todos. E espero que realmente, né, a gente aprende muito, espero que alguma coisa a gente consiga passar, que saia de um aprendizado e que vocês levem isso também para o dia a dia de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Viviane. Gente, bastante coisa. Nem eu conhecia tudo que vocês fazem, viu? Uau, surpresa aqui. Que legal. Não sabia que vocês tinham um fundo de clima. Fundo clima, bacana. Gente, antes de começar o painel, a nossa última convidada, então, é a Isaura Morel. Eu e a Isaura nos conhecemos, né, Isaura? Há uns bons 10 anos. Sim. Certo? Já testei aqui, está funcionando. A Isaura está aqui representando, então, o Sicredi. Ela é gerente de sustentabilidade do Sicredi, um banco cooperativado. Vai contar um pouquinho da jornada, então, do banco na área de ESG. Tá bom, obrigada, Hildegard. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos e todas. Agradeço aí novamente o convite da AB Carbon. Ter esses fóruns, né, com governos, empresas, sociedade civil, debatendo um tema tão importante. Vou falar um pouquinho aqui, então, sobre o Sicredi, né? Vou fazer uma pequena correção depois da Hildegard. Nós não somos um banco, né, Viviane falava, a gente falava no almoço, né, sobre isso. O Sicredi é uma cooperativa, na verdade, é um sistema de cooperativas. Né? Vou mostrar aqui um pouquinho dos números, né, do Sicredi. Nós somos, então, uma instituição formada por 105 cooperativas singulares e 5 cooperativas centrais. Somos mais de 6 milhões e meio de associados, né, em todo o Brasil, com mais de 260 bilhões em ativos e resultado de quase 6 bilhões no ano passado. Né? Bom, o nosso sistema é um pouquinho complexo, não tem como falar de sustentabilidade sem falar antes da governança e do modelo de negócio do Sicredi, né, porque é realmente um pouco peculiar. Então, nós temos essas 105 cooperativas, como eu falei, elas estão distribuídas aí por todo o país, como vocês podem ver, né, em 5 regiões, 5 regionais, né, que nós temos. Essas cooperativas, elas fazem parte do primeiro grau, como nós chamamos assim, do sistema, né? Elas são a entidade mais importante do sistema, por quê? Né? Porque a cooperativa é uma associação de pessoas, né? É uma associação de sócios, de cooperados, de associados. E no nosso modelo de negócio, o associado, a associada, não só é cliente, mas é dono. Né? Então, nós temos em todo o nosso modelo um sistema
bastante participativo e democrático, né? Nas nossas cooperativas, né, não sei quem aqui conhece o sistema cooperativo ou cooperativas, mas com certeza algumas pessoas pelo menos devem viver em condomínio, certo? Vivem? Já participaram da assembleia do seu condomínio? Na cooperativa é assim, né? Então, os donos do negócio se reúnem e tomam as principais decisões sobre o futuro da cooperativa, inclusive sobre como vai ser investido o resultado, já que a cooperativa não tem lucro, né? Ela tem um resultado. No segundo nível, então, aí de atuação, nós temos as nossas centrais, que são, né, uma espécie de regionais, né? Elas têm o papel aí de supervisionar e apoiar, né, as cooperativas no seu processo de desenvolvimento. E nós temos o terceiro grau aqui, né, que é formado por algumas empresas do Centro Administrativo Sicredi, que fica aqui em Porto Alegre, né, é onde eu atuo, né, então a minha área ela fica dentro do Centro Administrativo. Nós temos, inclusive, um banco. Né? Então, vocês podem ver aí que no terceiro nível existe também um banco, assim como outras, né, empresas que fazem parte aí desse grande sistema. E todas essas empresas, pessoal, existem para atender as cooperativas, para atender aos associados, né? Então, o nosso modelo, ele é um modelo horizontal, né? Como eu brinco aqui no centro administrativo, nós não somos uma matriz com 105 filiais, nós somos uma filial com 105 matrizes, né? Ok, então aqui para mostrar um pouquinho de números, assim, né, da nossa presença nacional ainda, né? Nós estamos crescendo ano a ano, né? A gente vem num ritmo de crescimento aí, de expansão, né, bastante acelerado, que vai continuar pelos próximos anos, né? Então a gente vem aí aumentando bastante o nosso número de agências, né? Nós fechamos o final do ano com mais de 2.400 agências, né? Em mais de 1.800 municípios, né? Então a gente também vem crescendo aí a nossa presença física e digital nos municípios do Brasil, né? Isso é uma tendência, né? Não de todas as instituições financeiras, a gente sabe, mas no nosso caso, em especial das cooperativas, né, Sicredi e outros sistemas cooperativos também, é uma tendência de expansão, de interiorização, né? Porque a gente tem um papel aí de inclusão financeira e social muito importante, né? Então, em 217 municípios brasileiros, nós somos a única instituição financeira, né? Ou seja, a única instituição a prestar serviços financeiros para aquela comunidade. Então, nesses municípios, além dos nossos associados, a gente também atende a população dessas cidades, aí, desses municípios, que não tem outra alternativa local, né? E por falar em idade, né, a gente tem aqui empresas com diferentes idades, né, mas muitas assim com várias décadas de experiência. O Sicredi não é diferente, a gente está há mais de 120 anos construindo juntos uma sociedade mais próspera, né? Esse é o nosso propósito. Nós fundamos aqui a primeira cooperativa de crédito da América Latina, do Brasil, há mais de 120 anos atrás, aqui na Serra Gaúcha, né? Hoje o Sicredi está no Brasil inteiro, né? E, pessoal, quando a gente fala em prosperidade aqui, é econômica, social, ambiental e climática também, né? E importante trazer aqui a razão de existência de uma cooperativa. Eu falei antes, né, a cooperativa não tem lucro, ela tem resultado. A principal razão da existência da cooperativa não é o resultado financeiro, né? A parte financeira é o meio pelo qual a gente atinge o nosso propósito, né? Não é o nosso fim. O nosso fim é o desenvolvimento dos associados daquela comunidade, né, onde a gente está inserido, desenvolvimento social, econômico e também ambiental, né? Não sei se vocês conhecem assim, o histórico, né, de como surgiram as cooperativas no mundo, né? Mas antes de surgir aqui, né, as cooperativas de crédito no Brasil, lá na Europa, né, esse movimento aconteceu, né? Não só cooperativas de crédito foram fundadas, mas também cooperativas de consumo, cooperativas de produção, né? E até hoje no Brasil aí a gente tem diversas cooperativas em vários setores, né, em vários segmentos. As cooperativas em geral, elas nascem por um motivo, né? Elas nasceram por um motivo, elas nasceram de um contexto de inclusão, né? Afinal de contas, há 120 anos, né, quando os associados, os colonos, né, como a gente chama, que fundaram a cooperativa,
eles não fundaram porque eles tiveram uma ideia, olha, vamos fundar uma cooperativa de crédito e vamos, né, revolucionar o mercado. Não era nada disso, né? Mas existia um ambiente de exclusão. Eles não tinham acesso ao sistema financeiro da época. Hoje em dia, a gente sabe que isso ainda existe, né, pessoal? Nós temos aí milhões de pessoas ainda desbancarizadas, né, Viviane? Então, assim, ainda hoje existe, né, uma exclusão, e aí, por isso também, né, o Banco Central também cobra bastante das instituições financeiras de uma maneira geral, né, esse processo de inclusão social e financeira, né? Bom, então, o nosso papel aqui, né, olhando para o nosso propósito, é gerar cada vez mais impacto positivo nas sociedades, e, para isso, a nossa estratégia de sustentabilidade vem nos apoiar, né? Aí, a figura, né, que vocês estão vendo é o coração da nossa estratégia, né? Então, são 3 direcionadores, com 12 temas focais, 12 temas extremamente relevantes para a perenidade do negócio, né, e para o desenvolvimento das comunidades, nós entendemos assim. Então, um deles é relacionamento e cooperativismo, diz respeito ao nosso modelo de negócio, né? Através do nosso modelo de negócio, a gente entende que gera impacto positivo, né? Então, a gente tem aí alguns temas relacionados. Desenvolvimento local, né? Esse eu diria assim que é primordial, é o coração ali da nossa estratégia, porque diz respeito às transformações que a gente quer, né, promover junto às comunidades onde a gente atua. Então, aí se encontra, por exemplo, algumas temáticas relacionadas a fomento à economia local, né, inclusão financeira, né? A gente trabalha num processo sempre de fazer crescer e se fortalecer um ecossistema local, né, nos municípios onde as cooperativas atuam, né, e soluções responsáveis, né, que diz respeito à maneira como a gente opera. Então, nós temos, sim, diversas soluções financeiras, né, como outras instituições, mas temos também soluções não financeiras, né? E de que forma que a gente trabalha, que a gente oferece essas soluções para os nossos associados, né? Então, é sempre com muita responsabilidade, né? A gente não pode trabalhar num sistema de metas, ou seja, eu tenho meta para vender consórcio, para vender investimento. Não, eu preciso entender a realidade do meu associado, entender qual é o teu momento de vida, né, o que você está precisando, é crédito, é investimento, é educação financeira, né? Então, a educação financeira é um tema extremamente importante para nós, para o sistema financeiro, né? É um tema que está dentro da agenda BC-REST, como a Viviane comentou, né, do Banco Central. Além disso, aí, eu destaco também a questão de gerenciamento de risco, que é muito importante, né, na nossa cadeia de valor, né? As soluções financeiras e não financeiras com impacto positivo, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, a gestão ecoeficiente também e gestão de fornecedores, né? A gente, independente do setor, a gente enfrenta alguns problemas aí em comum, né? Alguns desafios em comum. Então, eu poderia trazer muitas coisas aqui, vou falar especificamente alguns exemplos de soluções que a gente tem, né, e que ajudam aí a promover o desenvolvimento local e sustentável, né? Então, dentre as soluções que a gente tem, a gente destaca aquelas ligadas à economia verde, né, e ao combate às mudanças climáticas, né? Essas linhas, né, de soluções aí, elas pressupõem, né, a geração de alguns benefícios, né, como a baixa emissão de carbono, eficiência no uso de recursos e inclusão social, né? Em 2022, foram mais de 34 bilhões em crédito concedido nessas linhas da economia verde, né? A economia verde é uma classificação, né, que vem a partir de uma taxonomia aí da FEBRABAN, né? Então, tem algumas linhas que entram aí e algumas delas eu trouxe aqui para exemplificar, por exemplo, a agricultura feminina, a agricultura de baixo carbono, né, a agricultura orgânica, né, o programa ABC, né, entre outros, microcrédito também, por exemplo, né? E, no ano passado, também nós concedemos mais de 3 bilhões em crédito para a geração de energia solar, né? É uma solução extremamente importante, né, tanto para associados pessoa física como pessoa jurídica também, e associados do agro, né? Então, nós temos, inclusive, um produto aí que é a CPR, energia solar, né? A CPR é a célula do produto rural, voltada aí para empreendimentos rurais, né? Então, para promover aí a geração de energia a partir de fonte renovável, né, em empreendimentos rurais. Nós temos também um programa de ecoeficiência, né? E ele tem 2 frentes de atuação, né? Dentro de operação ecoeficiente, a gente olha, então,
para toda a gestão de resíduos, né, do nosso sistema, para construções sustentáveis, né, então a gente tem aí um número considerável de agências, né, de unidades de atendimento em todo o Brasil, então a gente tem um impacto, sabe que tem um impacto, precisa olhar para isso, né. Então a gente tem, por exemplo, no ano passado a gente teve mais de 500 unidades aí com autogeração de energia, né, isso tem uma contribuição importante também para a diminuição das nossas emissões. E a gente tem à frente também de gestão de emissões e mudanças climáticas, né? Então, a gente tem, desde 2018, um inventário, né, sistêmico nacional de emissões nos escopos 1, 2 e 3. Né? Embora no escopo 3 a gente esteja iniciando esse ano a mensuração da nossa atividade financiada, né, que tem sido, né, acho que o grande desafio, né, Viviane, para nós. Mas nós temos, então, o inventário completo, né, fazemos também, desde 2020, a neutralização de 100% das emissões que são calculadas, né, através de projetos de crédito de carbono. Tá? Esses projetos eles são selecionados a partir de alguns critérios, né, são projetos aí de crédito de carbono verificados, né, auditados por parte independente, certificados, e que tenham também comprovadamente, né, impactos, além de ambientais, também impactos econômicos e sociais, né? Ou seja, a gente busca projetos aí também que visem o desenvolvimento, né, da comunidade no seu entorno. Né? Ok, passando aqui, então, falando um pouquinho mais aí do nosso inventário, né? A gente participa também do Programa Brasileiro de GHG Protocol, né? O nosso inventário ele tem o selo ouro de verificação, né? E a gente, importante também sobre os projetos de crédito de carbono, né? Eu também conversava com a Viviane sobre os desafios antes, né? A gente tem um desafio aqui que é relacionado ao nosso modelo de negócio, né? Então, nós temos mais de 100 cooperativas em todo o Brasil, elas têm uma atuação local, pessoal, né? Então, o que significa, né? Elas olham muito para as necessidades locais, né? O recurso é gerido sempre na cooperativa, né? Então, seja recurso concedido em crédito, seja recurso, né, de investimento social, tudo é gerenciado para a cooperativa e é voltado para aquela comunidade. Né? E o mesmo se aplica quando a gente fala de projetos de crédito de carbono. Né? Então, elas querem desenvolver projetos ali, né, apoiar projetos também que sejam próximos da sua realidade. Né? Então, hoje, né, a gente tem aí a nossa neutralização feita a partir de 5 projetos, né, representativos em cada uma das regiões. Então, temos no bioma amazônico, na Caatinga, Cerrado, né, aqui no sul também, né, sempre, né, considerando os critérios ali primordiais que a gente coloca, né, de atenção para aprovação dos projetos. E, para finalizar, aqui a gente tem também um framework de finanças sustentáveis. Né? Então, a gente desenvolveu, né, em 2022 aí um framework para orientar a emissão de títulos verdes, sociais sustentáveis, né? E orientar também o gerenciamento e a destinação desses recursos. Né? Então, esses recursos a gente considera ali, dentro dos pilares ambiental e social, né, algumas linhas de atuação, como, por exemplo, energias renováveis, eficiência energética, construções sustentáveis, transporte limpo, gestão e uso de recurso, né, natural e da terra, e do ponto de vista social, né, o acesso a serviços financeiros, a educação financeira, a geração de empregos e também produção rural familiar. Né. Eu não comentei, né, mas dentre os nossos associados, né, PF, PJ e Agro, né, dentro da carteira Agro, mais de 80% dos nossos associados são de agricultura familiar. Né? Então, boa parte do nosso do crédito concedido vai para famílias produtoras. Né? Então, está saindo o plano safra aí, a gente viu, né? Com uma pegada também social, né, socioambiental, né? E a gente acompanha, né, esse processo com muito cuidado e com um olhar especialmente voltado aí para a produção rural familiar também. Né? Obrigada pela atenção de todos. Então.